Agora a gente recebe a cirurgia dentista, a Vitória Raquel. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Prazer Tudo revê-la. bem? A gente vai falar sobre um assunto curioso, muitas dúvidas em relação ao dente do siso. Sim, ou o terceiro molar. O terceiro molar, É o né? último dente a erupcionar na arcada. Uma dúvida, todo Sim. mundo precisa retirar o dente do siso? Não precisa retirar. Quando que você precisa retirar o dente do siso? Quando ele causa dor, quando ele não tem espaço para erupcionar e quando ele gera algum tipo de inflamação, que na odontologia é chamado de pericoronarite. Mas se ele tem espaço, o paciente consegue higienizar, ele não compromete a arcada e a pessoa vive normal, não tem por que extrair. Ele consegue mastigar, tem a sua vida normal com o dente lá, mesmo estando numa posição lá no fundo, mantemos o dente. Se não sentir dor, Dor então pode nenhuma, deixar o se dente do siso. ele consegue fazer uma higienização adequada, não tem por que extrair, até porque é um dente. Agora, se sentir dor, se perceber que está Sim. inflamado. Aí, e a posição também está comprometendo até para a abertura, está gerando dores de cabeça, dores laterais, aí o ideal é extrair sim. Tá? Geralmente, qual a idade da erupção? Entre 17 a 25 anos é que ele começa a erupcionar nos dentes. É o último dente a sair da arcada. Então, o jovem ele vai estar naquela fase de mudança do corpo, aí o dente do siso ele vem por último. Aí ele erupciona depois. Perfeito. A gente tem algumas imagens, a gente vai colocar para vocês observarem essa Sim. questão da posição do dente do siso. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente ele tem uma boca pequena e não dá para a distribuição do dente, que nem naquele caso, a arcada, não tem espaço para ele nascer. Ali ele está impactado. Ele vai comprometer o outro dente. Ele está no horizontal, Isso, nesse caso é indicada a extração do siso. Que ele vai crescendo, ele vai empurrando os outros. Vai gerando acúmulo de bactérias, gerando foco de infecção. E a própria dor, né? E a própria dor. E aí, o ideal nesse daí é extrair. Mais uma posição. Nesse caso, ele está vindo. Mas assim, é importante a gente deixar claro que para você avaliar também é necessária uma radiografia. Lá no consultório a gente pede esse exame complementar para a gente poder dar uma noção para o paciente, né? Até para tirar as dúvidas, para indicar como que vai ser a cirurgia. Então, assim, nesse caso, eu indicaria acompanhar, porque pode ser que ele consiga erupcionar bem no dente. Sem precisar Sem precisar extrair. Perfeito. Mais uma posição do dente. Nesse caso, eu já indicaria extração, porque ele está bem na raiz do segundo molar. Tá na diagonal ali. Isso vai causar uma dor, E hein? vai comprometer o outro dente. E o paciente não vai conseguir higienizar nessa região. Então, o ideal é extrair nesse caso. Tá? Mais uma posição. Então, na verdade, a indicação da remoção do dente não tem a ver com faixa etária ou com idade. Na verdade, porque ele pode aparecer né, entre esse período que você falou. Isso. E aí, causando dor, tem que retirar. É porque assim, o paciente ele vai perder a qualidade de vida, porque vai ficar um desconforto tão grande, ele não vai conseguir higienizar, vai começar a gerar mau hálito. De repente ele tem, essa etapa é a fase que ele está procurando emprego. Aí ele vai lá com desconforto, então ele já tem que ver a saúde bucal para ele ter uma qualidade de vida. Então o siso ele vai acabar comprometendo se ele estiver numa posição inadequada e ele não conseguir higienizar direito, porque vai gerar ali o acúmulo de bactéria. Geralmente eles nascem entre 16 e 17 anos? até 25. Tem casos que nasce bem depois. Porque eu já ouvi falar. O Né? meu foi na faixa dos 25, 26. 25, 26. Que nasceu. E aí, em função da dor, eu precisei Você extrair. precisou extrair. Tem casos que nascem até depois dos 30 anos, mas aí já complica mais, porque o osso já está bem maturado, está bem denso. Então, dependendo da posição, o ideal é extrair sim. E o pós-operatório? Pós-operatório, quando você faz a extração, já é combinado que a alimentação ela tem que ser mais leve, você não deve comer alimentos muito quente, você deve colocar gelo no local. A higienização, você não deve fazer nenhum tipo de bochecho muito brusco, porque a coagulação, ela faz com que haja reparação. Se você faz o bochecho, você perde aquela coagulação. Pode ser que gere uma hemorragia. Então, é coisa bem leve, uma higienização bem tranquila, não precisa colocar a escova com muita força, isso pós-cirúrgico, tá? Repouso é ideal, colocar gelo no local, alimentação de pastosa, de morno a frio, nada muito quente. Creme, sopa, creme, caldos. sopa, caldos e repouso. É um processo cirúrgico e que tanto o paciente quanto o profissional eles têm que ficar ali
atentos, porque se acontecer alguma hemorragia, o paciente tem que informar o profissional para rever o ponto. Se acontecer algum tipo de dor, tem que indicar um outro tipo de medicamento. Mas isso é conversado no pré-operatório. É muito de organismo para organismo, de organismo para organismo. Conheço pessoas que retiraram o dente do siso, não sentiram dor nenhuma no pós-operatório, e pessoas que sofreram muito no pós-operatório. Inclusive aconteceu comigo. Eu fiz a retirada de 2. Sim. Foi um processo extremamente traumático. Doloroso. Mas depois, nos outros 2, eu retirei os 4, precisei retirar os outros 2. Foi não tranquilo. senti quase nada. Inchou muito, mas não teve incômodo, não teve dor. Curioso, né? E os 2 primeiros, muita dor. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias, Vitória, eu não conseguia dormir. Isso acontece muitas vezes com a região inferior. A região inferior, a gente tem uma quantidade de inervação, artérias, uma quantidade muito grande. E osso também, que é bem denso. Então, isso acaba dando um certo desconforto no pós-operatório. E na região superior, ela é mais tranquila. O osso ele é mais fino. E até para remoção, assim, tem uma certa facilidade. Então, a parte superior é mais tranquila mesmo. É mais fácil de tirar, retirar, a ter menos dor. Menos dor e o pós-operatório é tranquilo. Mas é muito individual, né? Porque muito eu conheço individual. pessoas que não sentiram nada. Sim. Falou, Tati, nem parecia que tinha feito uma cirurgia na boca. Não senti nada, foi super tranquilo. E tem casos em que dá para salvar o dente do siso. Lá no consultório, por exemplo, a gente faz até o tratamento do canal do siso. Mas por que tratar o siso se é um dente que todo mundo fala para extrair? Porque eu avaliei que a paciente conseguiu higienizar, ela consegue mastigar, tem espaço para os dentes, só que deu uma cárie e atingiu o canal. Vai extrair o dente? Não, o dente está íntegro, não comprometeu do lado. Então a gente faz o canal para preservar. É uma outra situação. Dá para viver com o dente do siso. Existem casos onde não nasce o dente? Tem casos que não nascem. Até porque assim, o dente do siso... Tem casos que não nasce, casos que nasce, mas ele tem espaço, então ele fica ali bonitinho. Ele fica ali bonitinho. E tem alguns casos que nasce não dá, torto. Exatamente. E aí não tem espaço na nossa garganta dentária e aí vai causar dor, tem que retirar. Vai causar dor. Até porque assim, os nossos ancestrais, né, utilizavam o dente para caçar. E atualmente, com a modernidade, a gente cozinha os alimentos, a gente corta tudo, vai se adaptando, isso, né? A genética vai adequando a tudo. E a arcada, ela não tem a necessidade, a musculatura não foi mais feita para caçar, para morder, então a gente acabou perdendo a função do siso. No caso de uma gestante, por exemplo, Vitória, ela pode fazer a extração nesse período de gestação? Não pode fazer a extração. No caso, a gente tem que fazer o acompanhamento. O primeiro trimestre é acompanhamento só clínico, uma raspagem de leve, nem anestesia. Mas não pode. Depois dos 6 meses, a gente faz uma curetagem e a gestante já é orientada a usar o fio dental com mais frequência, a ter uma higiene bucal melhor. Aí depois que ela tem o bebê, aí sim faz o processo cirúrgico. Tá? Perfeito. Algumas participações de Americana São Paulo, a Luciana Gonçalves Menezes. Tati, manda o programa, gostaria de saber se é necessário tirar todos os dentes do siso. E se não souber tirá-lo, pode acontecer algum problema na boca? E se não precisar tirá-lo, né? Se não puder tirar, pode acontecer algum problema na boca? É assim, quando você tira o dente do siso, por exemplo, do lado direito, e o lado esquerdo fica com 2 dentes, a arcada ela fica um pouco descompensada, porque fica um dente do lado esquerdo com uma quantidade maior de dente e o direito menor. Então, tirou o siso, o ideal é extrair os 4, tá? Para não ter essa descompensação na oclusão e também na face. Aí um lado trabalha mais, porque você tem mais dentes, aí a musculatura você usa mais e o outro não. Então, o ideal é extrair. Extraiu um, tem que extrair todos. Será que foi por isso que o meu dentista... Provavelmente, com certeza, porque senão você chegou a usar foi 2 aqui de um lado e depois os 2 do outro. Muitas vezes, quando o paciente vai lá, a gente indica até uma avaliação ortodôntica para ver se dá para mantê-los, que às vezes a gente perde um outro dente. Quando você perde um outro dente e tem o siso lá que está vindo, você consegue preservar puxando o siso. Aí, nesse caso, não extrai, porque precisou extrair um outro dente da arcada e aí o siso ocupou o lugar. Então, nesse caso, preserva. A Dani Nascimento também participou. Ela disse que tem quase 3 anos que ela extraiu um dente do siso. Sim. E ainda não terminou de nascer por completo. Ele fica inflamando sempre. Sim. Eu gostaria de saber se eu devo ir ao dentista para extrair ou se vai nascer outro. Então, ela não chegou a retirar o dente inteiro, né? Não chegou. Ela tá com os 4? E um deu não entrou em detalhes. Não, tudo bem. Ela só falou que há quase 3 anos extraiu o dente do siso, mas que ele continua nascendo e fica inflamado. Então, a questão de inflamar é muito ruim,
Porque além de gerar mau hálito, pode comprometer o dente do lado. Então, o ideal é extrair sim. Até porque vai gerar uma periodontite com o tempo. A bactéria que está ali alojada, ela pode espalhar para os outros dentes. Então, é bom ela ir no dentista para fazer a extração por completo. Por completo. Lá no meu consultório, eu indico para os pacientes que querem manter o dente, ter uma frequência de 3 em 3 meses, eu estar fazendo a limpeza e fazendo o controle clínico. Isso é ideal. E aí mantém toda a gengiva saudável. A gengiva estando saudável, o dente lá tudo certinho, não comprometendo a saúde, não dando mau hálito, a gente preserva o dente. Perfeito. Tá. A Rosa Bertolini, Tati, eu tenho os 4 dentes de siso. Fui no dentista, ele queria arrancá-los, mas eu não deixei. Ele disse que os dentes do siso não servem para nada, só para atrapalhar. Isso é verdade? Por que eles nascem então? Ela escreveu pra gente, obrigada, viu, Rosa? Daí, eles têm alguma função específica? Então, se eles estão erupcionados, eles não estão comprometendo a arcada. Ela não está sentindo dor? Não está sentindo dor. Ela vai usar para mastigar. Não tem por que extrair. Foi ótimo. Então, qual que é o nome da... A Rosa Bertolini. Rosa, parabéns. Você preservou seu dente. Pode ficar com o dente feliz da vida. Feliz da vida. E outra, dente é um órgão, né? Não é para ficar estranho, mesmo sendo do siso, deu para salvar, vamos mantê-lo. E ela não sentiu dor, né? Não está tendo dor? Sim, não tem, e ela consegue higienizar. Não está dando mau hálito, não está dando dor de cabeça, não está porque muitas vezes a região compromete na abertura da boca. Bem lembrado, tem gente que se queixa muito de dor de cabeça e às vezes é por causa do dente por causa do siso. Aí tem que tirar. Aí tem que tirar. Então mantém. Sempre que puder salvar o dente é ideal. Ela perguntou, né, que o dentista dela falou que eles não têm serventia para nada. Daí ela perguntou, Tati, isso é verdade? Por que eles nascem, então? É que assim, como eu falei, que antigamente, nossos ancestrais, nós usávamos, né, para o dente para caça, enfim. Então, eles tinham utilidade, agora já não mais. E aí, sentindo dor ou dor de cabeça, ou algum problema, a recomendação é tirar. Caso contrário, pode viver e conviver bem com o dente do siso. Pode fazer as pazes com o seu dente do siso. Com certeza. Obrigada, eu que Vitória, agradeço. pela participação no Muito nosso obrigada. programa. Pauta curiosa, né? Bem, porque gera uma dúvida e aquela questão... Teve uma pessoa que deu problema, dela conta para outra, ela gera um trauma. Não, se você tem condições, vai no dentista e dá para preservar, mantenha o dente. Fique com o dente do siso aí quietinho. Siso. Obrigada mais uma vez. Vou fazer mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto com mais dicas para a gente fechar a semana juntas. Até daqui a pouco.